Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 23 de fevereiro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médios. Nós estamos na segunda parte, capítulo 29, intitulado Reuniões e Sociedades Espíritas. Aqui o professor Denizar está nos trazendo as informações das necessidades, e a gente observa que tudo aquilo que ele coloca é relação, é sentimento, é evangelização, porque a maior dificuldade é convivência. E nós sabemos que uma sociedade, hoje nós chamaríamos um centro espírita, ele pode sim vir a fechar se nós não tivermos um respeito e uma boa relação uns para com os outros. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Vou pedir para a nossa irmã Aramita nos conduzir na oração. Graças te damos, Senhor Jesus, por esta oportunidade, por este encontro, por esta obra que tantas informações nos trouxe e que se encaminha para o seu encerramento. Ajuda-nos que não paremos nessa primeira leitura, que possamos voltar quantas vezes se torne necessária, que possamos atuar e usar esses ensinamentos no nosso dia a dia, quando estivermos com outros irmãos na casa espírita, que é uma diretriz de fraternidade, de bom comportamento e de melhor assimilação dos teus ensinamentos, das tuas regras de vida, que foi só uma regra de amor. Então ajuda-nos, Jesus, a caminharmos cada vez mais para chegarmos até Ti, que está hoje e sempre esperando por nós, que assim seja. Muito bem, então, vamos lá? Seria errôneo acreditar-se que as reuniões especialmente dedicadas às manifestações físicas se achem fora desse concerto de fraternidade e que excluam toda a ideia séria. Olha só, concerto de fraternidade. Concerto é uma atividade única, individual ou coletiva? Se não requerem condições tão rigorosas para serem realizadas, nem por isso se deve assistir a elas com leviandade, as reuniões, e muito se enganará quem supõe absolutamente nulo o concurso dos assistentes nessas sessões. Tem-se a prova do contrário no fato de que, muitas vezes, as manifestações deste gênero, e a Aramita está aqui, tia, e são... Quais são, Mita? Quais são essas reuniões que ele falou anteriormente? Especialmente dedicadas às manifestações físicas, né? O movimento. Ainda quando provocadas por médios poderosos, o que seria um médio poderoso que ele fala? É a capacidade de doar o fluido. Então tinha médios que doavam, a mesa só fazia um movimento pequeno, um movimento curto, às vezes ela até batia. Mas tinham outros médios que doavam tanto fluido nessa combinação com o espírito que a mesa chegava a ficar suspensa 3, 4 metros. A mesa chegava a se movimentar de um ponto a outro da sala. Então isso não era um fenômeno que era assim para qualquer médio, não. Tinha médios que doam um pouco menos e outro doa um pouco mais. Então essa palavra poderoso é no sentido de doação de fluido, tá? Não chegam a produzir-se em certos meios, tá vendo? Por isso que ele diz, ainda quando provocados por médios poderosos, não chegam a produzir-se em certos meios, em certos grupos. Ou seja, existem influências contrárias também nesse caso, e essas influências decorrem naturalmente da divergência ou hostilidade do sentimento do assistente, paralisando os esforços dos espíritos. Então vamos ver, vamos dizer que a Aramita seja um desses médios poderosos. Aqui nesse grupo ela consegue fazer o fenômeno, mas de repente ela é convidada para estar em outro grupo e lá ela não consegue. Mesmo sendo uma médium que consegue doar bastante. Por quê? Aí é a responsabilidade aqui do grupo. Ou seja, existem influências contrárias também nesse caso, e essas influências decorrem naturalmente da divergência
ou hostilidade dos sentimentos dos assistentes. Sentimento. Então, aqui, o que ele fala? O trabalho, todo o trabalho, meus irmãos, seja em que área for, quando tem um grupo coeso, um grupo que se respeita, um grupo que se ajuda, um grupo que gosta realmente de estar junto, a coisa não flui. Agora, pega um grupo de inimigos, um contra o outro, não vai para frente. Então, se no mundo físico não vai, imagina no mundo espiritual, não vai. Conforme já dissemos, as manifestações físicas têm grande utilidade, abrem campo vasto ao observador, porque é toda uma série de fenômenos estranhos, de incalculáveis consequências, a se desdobrarem diante de seus olhos. Uma assembleia de objetivos muito sérios pode, pois, ocupar-se com eles, mas não logrará, não conseguirá alcançá-los, nem como forma de estudo, nem como meio de convicção, se não se colocar em condições o quê? Favoráveis. Então não é só chegar e prestar atenção, há todo um preparo prévio, inclusive do grupo, para que o fenômeno possa se transcorrer no clima necessário. A primeira de todas consiste não na fé dos assistentes, mas no desejo que tem de se esclarecerem, sem intenções ocultas e sem o propósito deliberado de tudo recusarem, mesmo a evidência. A segunda, qual é? É a limitação do número de assistentes. Então, tem um número, para evitar a intromissão de elementos heterogêneos, totalmente diferentes, né? Heterogêneos. Se é certo que são espíritos menos adiantados, os que produzem as manifestações físicas, porque todas as manifestações físicas, materiais, são provocadas por espíritos da terceira ordem. O fato de ser um espírito da terceira ordem, isso caracteriza um espírito mau? Não, porque nós também o somos. Estamos aqui nós fazendo, nos esforçando para fazer um trabalho no bem. Se é certo que são espíritos menos adiantados que produzem as manifestações físicas, nem por isso deixam elas de apresentar um fim providencial. E os espíritos bons as favorecem, porque eles permitem, sempre que sejam capazes de dar resultados proveitosos. Então, todos aqueles movimentos das mesas eram feitos por espírito da terceira ordem, mas sendo comandado, coordenado por espíritos superiores. Até aí tá tudo bem, gente? E assim nós conseguimos finalizar, né? Vamos para o item 343, assuntos de estudo. Isso deve ser bom, hein? Bora lá? Os que evocam seus parentes e amigos ou certas personagens célebres para lhes comparar as opiniões de além-túmulo com as que sustentavam quando vivos, ficam, não raro, embaraçados para manter com eles a conversação sem caírem nas banalidades e futilidades, né? Ao invés de fazer perguntas inteligentes, acaba caindo na banalidade e na futilidade. Ou seja, perguntas que não acrescentam moralmente. Além disso, muitas pessoas pensam que o Livro dos Espíritos esgotou a série das questões de moral e de filosofia. E, por exemplo, quando a gente vai estudar o corpo perispiritual no Livro dos Espíritos, e quando a gente vai estudar no livro A Gênese, quando a gente vai estudar no Livro dos Médios, que todos esses livros ele vai falar sobre o perispírito, ele não fala que o perispírito tem um estômago, tem um fígado, tem um coração, tem um cérebro. Ele não fala. Então, algumas pessoas... Aí vem as obras de André Luiz e nos mostra que o corpo perispiritual é um organismo composto de órgãos. E aí o povo que estuda Kardec ao pé da letra, que acho que pulou a 343, diz que as obras de André Luiz estão erradas, que Chico está errado, porque o corpo perispiritual não tem órgão. Gente, o Livro dos Espíritos esgotou a série, né? Então, muitas pessoas pensam que o Livro dos Espíritos esgotou a série das questões de moral e de filosofia. É um erro. Por isso, julgamos útil indicar a fonte da qual se pode tirar assuntos de estudo, por assim dizer, um estudo ilimitado. A gente sabe tudo de mundo espiritual?
Óbvio que não, gente. Você pega uma criança de 7 anos, você vai dar para ela, você vai explicar para ela a equação de 2º grau? Você vai esperar ela chegar numa idade adulta, uma idade relativa, para que ela possa ter capacidade de entender. Assim somos nós como espírito. Não nos foi dado tudo porque nós iríamos cegar. Então, à medida que nós vamos evoluindo, vai chegando as revelações. E as revelações que chegaram até agora, volto a repetir, são revelações para nós nos tornarmos pessoas melhores, humanizando a cada um de nós. Nós ainda não temos lições que falam de movimentos crísticos, não. Então, ou seja, tem muita coisa ainda pela frente para a gente aprender. Tudo ok? 344. Se a evocação dos homens ilustres, dos espíritos superiores, é eminentemente proveitosa pelos ensinos que eles nos dão, a dos espíritos vulgares, ou seja, dos espíritos comuns, não o é menos. Embora esses espíritos sejam incapazes de resolver as questões de grande alcance, ou seja, um espírito de ordem inferior, como ele coloca aqui, um espírito vulgar, simples, comum, ele tem coisas a nos ensinar? Claro que tem. Quando a gente estuda as obras de André Luiz, do jeito que tem um mentor espiritual, tem aqueles espíritos vulgares, comuns, ou seja, igual a mim. Eu não posso dizer que Sócrates é igual, eu sou igual a Sócrates. Não, nós estamos bem longe. O comum, o vulgar, somos nós, criaturas envolvidas de paixões, de vícios, de dependências, né? Então, você encontra isso no mundo espiritual. Então, imagino que eu ouvi numa reunião mediúnica um cidadão que foi fumante e ele falando as consequências do fumo. E eu, de repente, estou aqui ouvindo. Eu não estou aprendendo com ele? Imagina se eu for um fumante e estou ouvindo a dor dele. E olha, eu posso compreender até melhor ele, porque ele fala a minha língua, do que, de repente, uma comunicação de um espírito superior. Eu não dou conta de processar ainda. Entende? É por isso que existem as desobsessões. Porque ali a gente escuta as dores que são nossas também. Linguagem que são nossas. Eles próprios revelam a sua inferioridade e, quanto menor é a distância que os separa de nós, mais os reconhecemos em situação o quê? Análoga, gente, igual à nossa. Sem levar em conta que frequentemente nos manifestam traços característicos do mais alto interesse, conforme explicamos atrás no item 281, falando da utilidade das evocações particulares. Essa é, pois, uma mina inesgotável de observações, mesmo quando o experimentador se limite a evocar aqueles cuja vida humana apresente alguma particularidade, com relação ao gênero de morte que teve, a idade, as boas e más qualidades, a posição feliz ou infeliz que lhe coube na terra, aos hábitos e ao estado mental e etc. Então, a gente vai ver no livro Céu e Inferno um capítulo que o professor Denisard dedica aos espíritos sofredores, aos espíritos suicidas, porque eles também trazem lições. Quais são as lições da própria vida? As consequências. E a gente se identifica. Com os espíritos elevados, o campo de estudos se amplia, aí já é outro nível. Além das questões psicológicas, que têm um limite, podemos propor-lhes inúmeros problemas morais que se estendam ao infinito, sobre todas as posições da vida, sobre a melhor conduta a ser observada em tal ou qual circunstância, sobre os nossos deveres recíprocos e etc. O valor da instrução que se receba acerca de um assunto qualquer, moral, histórico, filosófico ou científico, depende inteiramente do estado do espírito que se interroga. Compete a nós fazer o julgamento. Eu vou fazer uma pergunta, vou ouvir essa resposta e vamos avaliar. 345.
Além das evocações propriamente ditas, as comunicações espontâneas proporcionam uma infinidade de assuntos para estudos. No caso de tais comunicações, devemos apenas aguardar o assunto que o espírito queira tratar, porque foi espontânea, né? Nessa circunstância, vários médiuns podem trabalhar simultaneamente. Algumas vezes, poder-se-á chamar determinado espírito. Geralmente, porém, espera-se aquele que deseja apresentar-se, o qual, na maioria das vezes, vem de maneira mais imprevista. Esses ditados, então, por que ele diz os espíritos podem se comunicar? Aqui ele falou aqui, ó, nessa circunstância, vários médiuns podem trabalhar. Mas sabe por que ele fala isso? Porque era através da psicografia, que coloca 2 médiuns para incorporar junto. E mais 2 dialogadores conversando ao mesmo tempo, a balbúrdia que fica dentro dessa sala. Então, a psicografia pode, que a pessoa está ali no silêncio, o máximo que você vai ouvir é o barulho da caneta no papel, do lápis no papel. Mas a psicofonia, aí, deixou de ser um ser coletivo. Porra, mas meu época, eu comecei na clínica, era assim. Eram vários dialogadores e vários médicos, cada um dando comunicação, aprendendo. Absurdo, né? A nossa colega está aqui presente falando que o primeiro contato dela com o trabalho no ESME eram vários dialogadores e vários médios ao mesmo tempo entrando em transe, ou seja, ninguém ouvia nada, ninguém aprendia nada. E deixa de ser realmente esse ser coletivo, que o correto é um da comunicação, grupo menor, o professor já falou isso, um grupo menor, e para isso tem médio de apoio, está ouvindo a comunicação, dando apoio ao dialogador. É um trabalho belíssimo quando realizado da forma correta. Então você vê, é um curso, e com certeza quem estava administrando esse curso nunca estudou com seriedade o livro dos médios. Querer aprender em um grupo menor. Sim. Vários falando ao mesmo tempo, como dá? Não tem como, você não consegue. Algumas vezes, poder-se-á chamar determinado espírito. Geralmente, porém, espera-se aquele que deseja apresentar-se, o qual, na maioria das vezes, vem da maneira mais imprevista. Esses ditados servem, depois, para um sem número de questões, cujos temas se acham, assim, preparados de antemão, né? Então, por exemplo, quando o professor Denizar ia para essas perguntas, ele já ia com as perguntas preparadas, elaboradas. Devem ser comentados com cuidado para a apreciação de todas as ideias que encerrem, julgando-se se eles têm o selo da verdade. Feito com severidade, esse exame, como já dissemos, é a melhor garantia contra a intromissão dos espíritos mistificadores, feito com severidade. Por esse motivo, tanto quanto para a instrução de todos, será conveniente dar conhecimento das comunicações obtidas fora das sessões. Olha, por esse motivo, tanto quanto para a instrução de todos, será conveniente dar conhecimento das comunicações obtidas fora das sessões. Ou seja, eu recebi uma comunicação lá em casa, uma psicografia. Traga para o grupo para que ela possa ser avaliada. Você que está ouvindo aí em casa, diz, tia, então eu posso psicografar em casa? Não, não pode, não deve. Porque se você se predispor a pegar uma caneta e um papel, você vai evocar. Isso já é uma evocação. É a intenção, não é a palavra. E aí, quem estará na tua casa para fazer essa psicografia? Se você passar mal, se você incorporar, quem vai te acolher? Então, o exercício ele deve ser feito em casa. Mas Chico psicografava. Não se compare com Chico. A conduta moral desse homem está muito além da nossa. Porque a conduta moral, o amor que temos, que acaba sendo essas armaduras contra a influência de espíritos adoecidos. Lembrando a obra
Voltei, do irmão Jacó, que nós estamos gravando. O doutor Bezerra de Menezes veio buscar esse grupo que tinha acabado de desencarnar, aproximadamente 15 desencarnados. E desses 15 desencarnados, só tinha uma pessoa que tinha luz própria, que era, inclusive, na Terra, ela foi uma professora. E ela ficou um pouco acabrunhada quando ela chegou e percebeu que tinha muita luz e que ninguém do grupo tinha. Então, se ela pudesse, olha o nível de amorosidade dela, se ela pudesse, ela teria apagado a dela para ficar igual aos demais, mas ela não soube fazer isso. Então, nessa travessia, eles seriam conduzidos até a colônia, a única pessoa que tinha capacidade de passar sem receber influência de espíritos trevosos era ela, porque ela tinha luz. E o que é se ter luz? É conhecimento? Não, porque o irmão Jacó tinha bastante conhecimento. E tinha um amparo, porque ele estava sendo amparado. Ou seja, ele fez o trabalho no bem. Ele só não tinha ainda conquistado o maior tesouro, que é o amor. Então fazer é a coisa mais fácil. Fácil não, já é um movimento. Porque você abre mão. Agora, no movimento de amar, então você observa que ela foi citada como professora, então é como se dissesse, foi uma professora espetacular. Realmente se envolveu, se comprometeu e amava a cada aluno que se aproximou dela. Essa era a diferença. Como se vê, existe aí uma fonte inesgotável de elementos eminentemente sérios e instrutivos. E aí no item 346 ele diz, os trabalhos de cada sessão podem regular-se da maneira como se segue. Aí eu vou pedir uma ajuda, Aramita e Carla, para fazerem um jogral nessa leitura. Item 1º, Aramita. Leitura das comunicações espíritas recebidas na sessão anterior, depois de passadas a limpo. Só que, como você vê leitura, então fica claro que ele está se referindo à psicografia. Porque quando você está psicografando, nós já estudamos aqui atrás, nós temos vários tipos de psicografia. Nós temos a psicografia intuitiva. O médium capta o pensamento do espírito, e pensamento é algo muito rápido, pensamento não é vocabulário. Ele capta o pensamento, ele está consciente, ele está acordado, e ele passa para o papel rapidamente. É ele que está escrevendo, ele que está comandando a caneta, porque ele captou o pensamento. E como o pensamento é algo rápido, e para escrever tem que ser rápido, a letra vai sair bonitinha. E às vezes, nesse passar a limpo, ele vai perceber que ele disse assim, essa palavra não é essa não. E aí ele já vai e corrige, entendeu? No caso, isso no intuitivo. Tem o semi-mecânico, é aquele que ele ora sabe o que escreve e ora ele não sabe o que escreve. Também sai um garrancho, porque é rápido. E o mecânico, que aí o médium não tem consciência do que está escrevendo, não passa pela máquina cerebral dele, ele é apenas uma prancheta. E aí tem a dificuldade do espírito para vencer o movimento motor do médium, que não é fácil isso, né? Isso é questão de treino. Então, novamente, vai sair um verdadeiro rabisco. Então, precisa-se sim passar limpo para poder fazer a leitura. Senão você vai ficar, eu não sei o que é aqui, vamos para lá. Não dá. Passe a limpo e reveja tudo aquilo que você escreveu e, de repente, tem alguma palavra que você pode modificar ali. Segundo, assuntos diversos, correspondência, leitura das comunicações obtidas fora das sessões, narrativas de fatos que interessam ao espiritismo. Então, traz, se foi obtida fora, traz, leia, que é para ela ser o quê? Avaliada. E as orientações necessárias. Nós demos um curso, rapidamente, que são trabalhadores, são estudantes, estão fazendo o curso do ESME, mas houve uma necessidade de nós fazermos um grupo da reunião mediúnica, um encontro sobre dialogar, sobre como conversar com os espíritos, para que a gente fuja desse engessamento que se fizeram para conversar com os espíritos. Olá, meu irmão, seja bem-vindo, essa coisa meia engessada.
E fizemos um curso de mais ou menos 3 horas. E uma semana depois, um dos participantes chegou comigo e disse: tia, eu lembrei muito da senhora. Eu digo: por quê, meu filho? Estava eu fazendo diálogo fraterno com um casal. E o esposo e ela contando que ela incorpora, que foi numa igreja, em várias igrejas, o pastor tentou, e ela incorporava e ninguém segura por conta da força, de estar empurrando, jogando o pastor pelas paredes. Olha o nível, né? E de repente, tia, eu olhei, ela incorporou, tia, dentro da sala. E ele olhava lá fora e não apareceu um trabalhador numa hora dessa, ele sozinho. E um espírito muito agressivo, muito irritado, muito gargalhadas, bem alta. E ele dizia agora, e ele não é dialogador, ele é médio de apoio na nossa reunião, mas lá ele estava como dialogador. E aí ele lembrou das palavras, né, que a gente foi conduzindo. Aí ele disse assim ao espírito, deixou ele falar, que é um dos movimentos. Deixe o espírito falar até cansar. Não bata a boca com o espírito. Não fique querendo cortar e convencer o espírito. Deixa ele falar, deixa ele expor. E lá pelas tantas ele disse assim: você deve estar sofrendo muito. Todo ódio carrega por detrás muita dor. E ele disse: estou muito. Eu sofro muito, porque ele me matou. Quem era ele? O marido. Agora imagina ouvir isso. Marido que não entende nada, mas eu não matei ninguém, né? Ficou desesperado, né? Então, ou seja, isso mostra a necessidade de todos nós espíritas termos conhecimento de mediunidade. Sabermos lidar numa situação dessa. Então, isso é algo que só quem participa de reunião mediúnica deve saber? Não. Você pode estar palestrando e alguém incorporar. Você pode estar fazendo diálogo fraterno e alguém incorporar. Você pode estar dirigindo um grupo e alguém incorporar. E você, espírita, não sabe lidar com isso? Né? Então, todos nós, independente da posição que ocupamos, temos que saber, sim. Terceiro, matéria de estudo. Ditados espontâneos, questões diversas e problemas morais propostos aos espíritos. Evocações. E aí, como ele já falou, né, o ditado espontâneo não houve um tema pré, né? Aconteceu. Quarto, conferência. Exame crítico e analítico das diversas comunicações. Discussão sobre diferentes pontos da ciência espírita. E isso nós perdemos um pouco. Então, o fulano psicografa um livro lá no silêncio da sua casa, conversa ali com o meio gato pingado, que às vezes está não vou dizer subjugado, é uma palavra muito forte, mas está ali submetido àquele médio, então tem que balançar a cabeça para tudo do médio, e aí publica-se a obra. E aqui o professor Denizar, ele fala de conferência, um exame crítico e analítico. Então, não posso, é bem parcial mesmo, eu não posso estar numa coisa, não, mas foi a Conceição que psicografou, a Conceição é ótima. Não, imagina, uma pessoa estudada. Não é isso não. Pode ser quem for, vamos avaliar. Eu não quero publicar. Por isso, gente, eu gosto de reunião de desobsessão, atender os sofredores, que a fila está grande. Mas fazer reunião para fazer perguntas que não cabem para o momento, reunião de estudo. Eu me recordo uma vez o espírito falou isso, o dirigente fez uma pergunta doutrinária e o espírito foi bem direto com ele. Essa resposta já está na obra espírita, vai estudar. E nós temos muito material e nós ainda não demos conta do material que está. Temos as obras subsidiárias, né? As obras que falam de mundo espiritual através de Chico Xavier, a série Emmanuel, só em Evolução em 2 Mundos, quantos anos nós vamos passar em Evolução em 2 Mundos? E Mecanismo da Mediunidade? 2 obras dificílimas que vai exigir de nós muita pesquisa. E eu querendo inventar, né? É progressista, vai vir novas informações, com certeza, mas não é agora. Porque a gente não deu conta de aprender nem o que tem. Ele dá a dica de como realmente ele trabalha na sociedade.
Item 347. Os grupos recém-criados se veem, às vezes, recém-criados, tolhidos em seus trabalhos pela falta de médios. Com toda certeza, os médios são um dos elementos essenciais das reuniões espíritas, mas não constituem elementos indispensáveis, de modo que seria erro acreditar-se que sem eles nada se pode fazer. Certamente, os que só se reúnem com o fim de realizar experimentações não podem, sem médios, fazer mais do que fazem os músicos num concerto sem instrumentos. Porém, os que têm em vista o estudo sério, você está vendo como ele coloca? Não é só o estudo, é o estudo sério. O que é um estudo sério? Vai ficar todo mundo de cara emburrada sem rir? Óbvio que não. O estudo sério é comprometimento, assiduidade, estudo prévio e vivência. Isso é um estudo sério. Porém, os que têm em vista o estudo sério terão 1000 assuntos com que se ocuparem, tão úteis e proveitosos quanto se pudessem operar por si mesmo. Olha aqui, gente. Eu estou exercitando de forma ostensiva a mediunidade aqui e a gente não está aprendendo um tantão. Aliás, os grupos espíritas que possuem médios estão sujeitos, de um momento para outro, a ficar sem eles. E seria lamentável que, nesse caso, julgassem não lhes caber outra coisa senão a dissolução. Os próprios espíritos costumam, de vez em quando, levá-los a essa situação, a fim de lhes ensinarem a passar sem eles, né? Olha interessante isso aqui, né? Não lhes cabe outra coisa senão a dissolução. Os próprios espíritos costumam, de vez em quando, levá-los a essa situação. Qual é a situação? Ficar sem eles, né? A fim de lhes ensinarem a passar sem eles. Resolvam. Diremos mais. É necessário, para aproveitamento dos ensinos recebidos, que consagrem algum tempo a meditá-los, né? As lições, né? Os estudos. Não é só isso, né? Nem sempre as sociedades científicas têm ao seu dispor instrumentos próprios para as observações e, no entanto, não deixam de encontrar assuntos de discussão. Na falta de poetas e oradores, as sociedades literárias leem e comentam as obras dos autores antigos e modernos. As sociedades religiosas meditam as escrituras. As sociedades espíritas devem fazer a mesma coisa, pois tirarão grande proveito daí para seu progresso, instituindo conferência em que seja lido e comentado tudo o que diga a respeito ao espiritismo, a favor ou contra. Então, vamos dizer que o centro espírita, por exemplo, do Chico, né? O Chico era o médium, estava ali todo em torno dele, tudo ali girava em torno de Chico Xavier. Chico Xavier desencarnou, mas a Casa da Prece não deve continuar? Deve. Não deve se reunir para os estudos? Claro! Vão continuar aprendendo. Eu digo, você quer ouvir o mundo espiritual, entender os sofredores? Céu e inferno. Tem comunicações ali que Kardec publicou. Dessa discussão, a que cada um dará o tributo de suas reflexões, saem raios de luz que passam despercebidos numa leitura individual, não é verdade? Por exemplo, a gente lê em casa. E aqui individual, eu ainda digo assim, nós temos muita assistência espiritual, porque o nosso coração não é um estudo egocêntrico, é um estudo que vai compartilhar com vários irmãos. Então a intenção é muito boa. Logo nós atraímos também espíritos novos. Quando a gente está em casa, quando eu vou fazer uma leitura em casa, que eu tenho que estudar previamente, eu oro antes, pedindo amparo da espiritualidade para que eu possa entender aquele texto. Por que quando você estuda em casa, que acompanha pelo canal, antes de cada estudo você vai encontrar o quê? Uma
uma prece, uma oração, porque nós precisamos da inspiração do mais alto, não é verdade? E quando a gente volta, vem para cá, quantas vezes eu fiz uma leitura, eu interpretei de um jeito, a Mita disse, não, tia, eu acho que é isso. Eu digo, é verdade, eu não tinha olhado por esse lado, eu interpretei errado. Ou a Carla diz, não, Mita, não é isso não, é isso. Então a gente vê a necessidade de estar no coletivo para estudar. Eu não posso me isolar, estudar sozinha, achando que eu aprendi tudo, não. E é isso que ele está dizendo, olha. Dessa discussão é que cada um dará o tributo de suas reflexões, saem raios de luz que passam despercebidos numa leitura individual. Ao lado das obras especiais, os jornais pululam de fatos. E de que jornais ele está falando, meninas? Eu acho que a Revista Espírita também, que ele chamava de jornal, né? Ao lado das obras especiais, os jornais pululam de fatos, de narrativa, de acontecimentos, de arroubos, de virtudes ou de vícios que levantam graves problemas morais, cuja solução só o Espiritismo pode dar. Esse é também um meio de se provar que ele se prende a todos os ramos da ordem social. Eu acho que é um jornal comum. Garantimos que uma sociedade espírita que organizasse o seu trabalho nesse sentido, servindo-se para isso dos materiais necessários a executá-lo, disporia de pouquíssimo tempo para se dedicar às comunicações diretas dos espíritos. É por isso que chamamos a atenção dos grupos realmente o quê? Sério. Olha, novamente a palavra. Para esse ponto. Qual é o ponto? Estudo, instrução. E o estudo individual ou coletivo? Coletivo. Isto é, dos que preferem instruir-se a encontrar nas reuniões um passatempo. Né? Veja o item 207 no capítulo Formação dos Médios. Foi bom, gente? Foi. Muitas lições? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Todo o trabalho, meus irmãos, seja em que área for, quando tem um grupo coeso, um grupo que se respeita, um grupo que se ajuda, um grupo que gosta realmente de estar junto, a coisa não flui. Agora pega um grupo de inimigos, um contra o outro, não vai para frente. Porque a conduta moral, o amor que temos, que acaba sendo essas armaduras contra a influência de espíritos adoecidos. E o que é se ter luz? É conhecimento? Não, porque o irmão Jacó tinha bastante conhecimento. E tinha um amparo, porque ele estava sendo amparado. Ou seja, ele fez o trabalho no bem. Ele só não tinha ainda conquistado o maior tesouro, que é o amor. O estudo sério é comprometimento, assiduidade, estudo prévio e vivência. Isso é um estudo sério. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos aos amigos espirituais e, se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Muito obrigada, Senhor. Graça te damos.